Bom, deixa eu me ajeitar aqui. Vocês estão vendo aqui meu joelhinho todo fudido e hoje eu vou falar tem a ver com ele. Eu não gosto muito de ficar enrolando no vídeo, ficar pedindo pra se inscrever e o cacete, mas eu vou só agradecer porque nosso vídeo do Cenouradas teve 15 mil views e ele subiu o canal todo, todos os views de todos os vídeos. Estamos quase com 500 inscritos. Talvez quando eu subir esse vídeo a gente já tenha passado dos 500 inscritos, então muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E vamos lá. Nos últimos 9 meses eu tive que passar por uma cirurgia no joelho. E aí, depois dessa cirurgia, eu tive uma infecção, mas ninguém sabia que era uma infecção. Eu passei por mais 2 cirurgias, uma delas foi há 5 dias, para tirar essa infecção, entrar no antibiótico e tal. Ok, 3 cirurgias em 9 meses, só que eu sou empresário, né? Eu tenho uma confeitaria, como vocês sabem, e se eu fosse CLT, muito provavelmente por um curto período de tempo eu entraria na Caixa Econômica, lá no INSS, depois voltaria para o trabalho e ok, só que tendo uma confeitaria, sendo chefe, sendo líder de pessoas, é muito difícil. E eu quero também deixar um agradecimento imenso à minha equipe, à minha mãe, à minha namorada e todo mundo que estava no processo, meu pai, todo mundo que me ajudou. O exercício que eu comecei a fazer na minha cabeça é: e se eu não tivesse uma equipe, né? E se eu não tivesse condições de ficar doente? Que é a condição de muitas pessoas, que é a realidade de muitas e muitas e muitas confeiteiras e muitos confeiteiros, que são negócios de um homem só, negócio de uma mulher só, né? Negócio de uma pessoa só. Então, se você para, o negócio para e acabou, já era, fim de papo. Comecei a colocar um pouco de esforço de pensamento nisso, porque até aí, beleza, isso é óbvio, muita gente sabe, mas tem muita gente que já poderia ter um funcionário e ainda não tem. Tem muita gente que acaba virando noites e noites e noites, e mais noites, em claro, às vezes fazendo Páscoa, Natal, Dia das Mães, que são as datas mais fortes, e não contrata ninguém. E aí, cara, são 2 espectros que eu quero que a gente pense junto aqui. O primeiro deles é a saúde, porque quanto mais você trampa sozinho, por longos períodos de tempo, e por períodos exaustivos de tempo, mais você prejudica a sua saúde. A gente trabalha em pé, né? Na bancada, muitas vezes, a lombar dói. A gente às vezes bate brigadeiro, mousse na mão, então o ombro também vai pro caralho. E aí, se você já poderia contratar um funcionário e não contrata, você tá esperando o quê, assim? Você tá esperando ir pro hospital pra contratar? E não precisa ser um funcionário todos os dias. Você pode contratar um freela, cara. Chamar alguém da sua família aí pra te ajudar. Às vezes alguém da tua família tá precisando de um trocado, quer fazer um dinheiro extra, tá disponível aos finais de semana, ou tá disponível depois das 6, que é o horário comercial, né? As receitas são as receitas. Elas não são mais gostosas ou menos gostosas porque elas são feitas pela sua mão. Pessoas que não são você provavelmente vão cometer erros que você não comete, mas um brigadeiro é um brigadeiro, cara. Não é porque você faz o brigadeiro. A confeiteira tem muito esse ego também. Ai não, né? Porque quando eu faço, porra nenhuma, é tudo colocar na panela lá e já era, velho. Não tem essa. Então esse é um aspecto. E o outro é assim, pô, você tá construindo, você tá pensando, né? Em construir uma parada que te sirva, que na minha visão, a gente serve a empresa para depois a empresa nos servir. Então, nesse tempo que eu fiquei no hospital, eu fiquei 5 dias internado agora, mas na primeira cirurgia eu fiquei um tempo em casa. Eu tive que fazer algumas atividades, tipo financeiro, pagar umas contas, né, pagar os funcionários, pagar o aluguel e tal, mas coisas simples assim, coisas muito simples. Então, a empresa me serviu. Eu sirvo a empresa todos os dias quando eu tô com saúde, mas a empresa me serviu quando eu precisei. E eu sei que eu falo de um lugar que muita gente não chegou ainda, muita gente, não sou lunático. Eu tenho a lucidez de que muitos confeiteiros querem chegar nesse lugar, mas para isso a gente precisa pensar com clareza frases do tipo: pô, o que eu tô fazendo hoje? Será que eu tô só vivendo um dia depois do outro e os dias são todos iguais? Nunca achei que eu ia precisar esperar passar o caminhão, que nem nos vídeos que eu vi. Então, voltando. Cara, será que a gente tá vivendo só um dia depois do outro? Tipo, os dias são iguais e a gente fica trabalhando ali a gente mesmo? A gente não pensa em crescer, não pensa em contratar. Só fica de encomenda em encomenda. Ah, pintou uma encomenda aqui, pintou uma encomenda ali, pintou uma encomenda aqui, pintou uma encomenda ali. Ou você realmente pensa do tipo, pô, eu não vou conseguir fazer isso minha vida inteira. Eu tenho que ter um plano de aposentadoria. Mas para ter um plano de aposentadoria, eu primeiro preciso pensar em crescer um pouco a minha empresa. E, cara, você pode ter um funcionário que seja. Sabe? Você pode ficar ali na parte da cabeça, ainda assim ser pequeno, e ter uma pessoa só que faz a parte mais operacional. Faz brigadeiro, embala pedido, despacha pedido, atende o delivery, assim, sabe? Se você tiver uma loja, aí você vai ter que ter 2. Um para fazer o atendimento dos clientes e o outro para fazer a parte de cozinha. Mas você tem que começar a pensar do tipo, pô,
isso aqui que eu tô fazendo da minha vida, isso vai me levar para algum lugar? Pode ser que isso me leve para algum lugar? Porque senão, você vai para um trampo CLT e você fica com as encomendas como renda extra. E não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema. Mas você precisa sentar, pensar e decidir o que você quer fazer da vida. Cara, senão, tu fica doente, fudeu. Empresário não tem seguro. Existem alguns seguros que a gente pode pagar. Seguro doença, seguro de vida e afins, beleza? Seguro lucro assegurado, tem essas coisas. Elas existem. Só que você precisa pensar que a empresa, em algum momento a empresa vai precisar te servir, cara. Não tem por onde correr assim. Senão você vai ficar para sempre nesses dias todos iguais, e os dias todos iguais, e os dias todos iguais. É comprando curso de coach que você vai mudar? Não sei, velho. É o teu caminho. A gente tem o Clube dos Confeiteiros para se ajudar, um grupão com vários confeiteiros e as minhas aulas semanais. 40 conto, pode ser um pontapé inicial. Acho que é o conteúdo de confeitaria mais barato que tem, é o meu. É muito legal falar. Cara, você precisa pensar na tua saúde. Eu precisei ficar 9 meses aí fudido, porque o meu joelho... Ixi, eu não vou nem falar porque é meio nojento, assim. Não sei se o YouTube vai ficar me banindo em alguma coisa. Mas eu precisei me fuder pra cair essas fichas, assim. Eram coisas que eu já pensava, mas eu me dou muito pela empresa, assim. E talvez, pô, me doar um pouco menos, assim. Todo grande acontecimento da vida te faz pensar, comigo não foi diferente. Mas eu vim fazer um vídeo sobre isso. Cara, repensa aí o que tu tá fazendo. E tá tudo bem se você quiser continuar pequeno, não tem problema nenhum. Mano, eu quero continuar na minha casa, só tendo um delivery mesmo. Mano, tá perfeito. Mas saiba as consequências disso, saca? Se você assume que, bom, beleza, as consequências são essas e eu quero ficar assim, mas pensa, porque a maioria das pessoas simplesmente não pensa. Fique com Deus, boa semana, boas vendas. Fui.